Olá pessoal, aqui é o professor Webster e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, muito atual. É a ascensão dos Estados Unidos no cenário internacional. O que é que ascensão significa? Significa subir, crescer, aparecer, ser notado. Hoje, querendo ou não, tendo críticas ou elogios, a grande maioria da população mundial sabe que os Estados Unidos existem. Ou seja, hoje eles são um país que está no topo. Eles cresceram, eles apareceram. A ascensão dos Estados Unidos no cenário mundial. Sou o professor Webster Alencar e esta é a aula de Geografia. Vamos começar dizendo que a maior parte dos Estados Unidos está localizado na América do Norte. Entretanto, o país possui outros territórios em várias partes do mundo, como algumas ilhas na Ásia e na Oceania. Isso faz com que os Estados Unidos sejam o quarto maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia, que é o primeiro, Canadá, que é o segundo, e China, terceiro. Certo? Os Estados Unidos possuem vários estados, tanto na América do Norte, como também o Havaí, que fica na Oceania. Cada estado possui suas leis específicas. Cada um possui sua autonomia. Isso quer dizer que algumas coisas são permitidas em alguns estados e outras proibidas em outros estados. Sobre sua população. Hoje os Estados Unidos têm mais de 326 milhões de habitantes, sendo o terceiro país mais populoso do mundo, superado apenas pela China, que tem 1,4 bilhão de habitantes, e a Índia, que tem 1,3 bilhão de habitantes. Toda essa população está distribuída em 50 estados, como nós acabamos de dizer. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, a população dos Estados Unidos ela é multicultural. Tem gente de todas as religiões, de todas as origens, tons de pele, crenças e visões de mundo. Por quê? Porque os Estados Unidos receberam mais de 50 milhões de imigrantes durante a sua história recente. E essas pessoas desenvolveram suas culturas, suas formas de viver, sua religiosidade e sua forma de pensar. Claro que nem tudo é perfeito. Existem também o preconceito, o racismo e outras formas de discriminação. Mas não podemos dizer que é um país apenas de uma cultura, mas de várias culturas juntas, mesmo que em conflito. Dentro disso, vamos analisar este mapa de 1790 até 2010, desculpa. Nós podemos ver o quê? Nós podemos ver a densidade demográfica dos Estados Unidos. Cada área dessa representa um município, que seria para a gente as cidades, né, que são os condados de lá. Nós podemos ver que quanto mais escuro, quer dizer que mais gente mora nessas regiões. Nós podemos ver que durante muito tempo a grande maioria da população estava concentrada no litoral, nessa região leste do país. Depois, nós temos a ocupação de vários outros lugares. É a chamada Marcha para o Oeste, e como nós vamos ver, apresentou algumas características muito importantes para a história dos Estados Unidos e que foi muito relevante para o país em si, porque a partir dela ele pôde se desenvolver de uma forma mais rápida, mas que criaram muitos conflitos, principalmente entre os povos indígenas que tiveram suas terras invadidas, suas culturas desrespeitadas, certo? Se você for observar essas setas, elas indicam uma direção, geralmente da direção leste para a direção oeste, que é a chamada marcha para o oeste, que foi representada em vídeos, em filmes, em músicas, inclusive até em séries e desenhos.
Então você observa que a ocupação dos Estados Unidos se dá inicialmente no litoral leste e depois chega para o oeste. Hoje nós temos um país com grande diversidade cultural e com muitos habitantes. Mas como que houve a formação dos Estados Unidos de hoje? Sabemos sobre os 50 estados, sabemos que muita gente mora lá. Mas como que aconteceu? Sempre é bom analisar a história. Porque durante muito tempo, milhões de pessoas já moravam nos Estados Unidos durante milhares de anos. São as pessoas que os europeus chamavam de índios. Nós devemos chamá-los de povos originários. Muito antes da invasão europeia, milhões de pessoas já habitavam esses espaços. Eram chamados povos nativos ou povos originários. Como podemos ver aqui? Nós podemos ver o quê? Os povos originários ou povos nativos, escrever aqui. Cada uma dessas cores representa um povo, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos e também no México, né? Cada um deles possui sua língua, sua religião, sua cultura. Quando os europeus chegaram, principalmente nessa região do litoral, eles encontraram um povo específico. Quando eles adentraram e invadiram outros territórios, encontraram outros povos. E isso tudo gerou conflitos e guerras, que são as chamadas guerras índio-americanas. São guerras entre os colonizadores e os povos nativos. Por quê? Porque os povos nativos tinham sua própria cultura, sua própria língua, sua própria religião e economia. Eles eram organizados e desenvolvidos. Tinham os caçadores, os coletores, os pescadores, os agricultores, governantes religiosos. Era uma sociedade desenvolvida e complexa. Mas os colonizadores entraram em guerra com eles devido aos seus territórios, aos recursos. Como podemos ver aqui, os colonizadores utilizavam arma de fogo, que era algo impensável pelos povos nativos. Isso fez com que eles ocupassem um espaço muito grande, a partir do massacre e do etnocídio da população. O que isso quer dizer? Que quando os europeus ocuparam o território que hoje é os Estados Unidos, milhões de pessoas foram mortas. Com elas, desapareceram suas línguas, o próprio povo, as tribos, as religiões que eles professavam. Então, quando os europeus invadiram os territórios dos povos nativos, com eles também foram as doenças, o preconceito, que fez com que muitos povos nativos fossem perseguidos e mortos. Com a morte desses povos, muita cultura morreu junto. Dentro disso, podemos dizer que os conflitos foram travados entre os nativos e os colonizadores para a posse da terra, porque os nativos queriam que a sua terra permanecesse em suas mãos. Já os colonizadores queriam invadir essas terras para roubar, saquear e vender seus recursos. Dentro disso, chegamos em algo muito interessante, porque, para os povos nativos, a terra deve ser respeitada, cuidada, preservada. Já para os europeus, a terra era uma fonte de lucro, como podemos ver agora em 3 citações do livro Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, que fala sobre a dramática história dos índios americanos. Vamos ler a primeira citação, que fala o seguinte: os brancos introduziram a fumaça dos trens, o uísque, as doenças infecciosas e acabaram com a floresta e a vida selvagem. São relatos dos povos indígenas. Os brancos introduziram os trens, transporte, o uísque,
uma forma de viciar as pessoas e também as doenças que não existiam aqui no continente americano. Vamos para a segunda citação, que eles disseram que os rios, de cujas águas límpidas e cristalinas se serviam esses povos, a maioria com nomes índios, já estavam turvados, ou seja, sujos pelo lodo e pelos detritos, pela sujeira dos intrusos, dos europeus. A própria terra estava sendo devastada, destruída e acabada, exterminada. Para os índios, parecia que os europeus odiavam tudo na natureza. As florestas vivas e seus pássaros e bichos, as extensões de grama, a água, o solo e o ar. Porque os povos indígenas, eles não conseguiam entender a lógica do europeu. A lógica do homem branco era o dinheiro. Então, chegavam, invadiam, desmatavam, destruíam em busca de riquezas. Já a lógica dos povos indígenas, dos povos nativos, era outra. É uma relação de respeito com a natureza. Vamos para a última citação do livro, que fala o seguinte: os índios sabiam que a vida equivalia à terra e seus recursos, que a América era um paraíso, e não podiam compreender por que os invasores do leste estavam decididos a destruir tudo que era índio e a própria América. E se os leitores deste livro alguma vez puderem ver a miséria, a pobreza e a miséria de uma reserva índia moderna, acharão possível compreender realmente as razões disso. Ou seja, hoje, mesmo após 500 anos da colonização dos Estados Unidos, muitos povos indígenas ainda são maltratados, humilhados e desrespeitados. Aí a gente chega nos ingleses. Porque as primeiras colônias inglesas no território que hoje corresponde aos Estados Unidos deram origem à ocupação do país pelos europeus. Foram criadas 13 colônias que, com o desenvolvimento de sua economia, passaram a reivindicar maior poder e autonomia, que é a liberdade para escolher seu destino. Isso fez com que um movimento por independência fosse criado. Ou seja, justamente elas ficaram ricas, cada vez mais ricas. Mas muito desse dinheiro ia para a Europa. Eles não podiam fazer nada com isso. Ia direto para Londres, que é a capital do Reino Unido, que era o país que colonizavam eles. Tanto é que as pessoas ricas, a elite, se juntou, fizeram organizações para poder ganhar a independência. E foi a partir disso que no dia 4 de julho de 1776, os Estados Unidos ganham sua independência. E começa diversos governos a incentivarem a expansão do território por meio da ocupação de espaços próximos. Mais uma vez, os povos indígenas são ameaçados, pois ocupavam espaços cobiçados pelos brancos. Antigamente, os indígenas eram mortos e perseguidos pelos ingleses, agora são mortos e perseguidos pelos estadunidenses. Como podemos ver aqui nesta imagem, representação dos Estados Unidos, que é o tio Sam, com raiva sobre este papel que representa o Tratado de Paz entre os Estados Unidos e algumas regiões do mundo. Então você vê que os Estados Unidos, eles agem de uma forma à guerra, para poder ocupar espaços e para poder ter seus recursos, sem respeitar quem já morava lá, sem respeitar os povos nativos, da mesma forma que os ingleses fizeram. Sendo assim, diversos movimentos de expansão territorial aconteceram, e com eles, territórios foram incorporados, certo? Incorporados. Muitos recursos naturais essenciais para o desenvolvimento de um país foram explorados e ajudaram a construção dos Estados Unidos como uma potência mundial. Ou seja, esses territórios que os Estados Unidos conquistou foram muito importantes para o desenvolvimento econômico, porque tinha recursos naturais como ouro, petróleo e diamante.
Vamos observar esse mapa que mostra a área original dos Estados Unidos, em 1783, que eu vou riscar agora, para a gente poder diferenciar das outras áreas. Porque essas áreas que eu acabei de riscar é os Estados Unidos original, o começo. Com os vários incentivos para a expansão territorial, os Estados Unidos compram esse território da Louisiana, da França, em 1803. Começa a expansão para o oeste nessa região. Essas setas representam a expansão. Em 1818, os Estados Unidos ganham esse território. Em 1819, os Estados Unidos compram a Flórida da Espanha. Também essa parte passa a ser deles. Em 1845, essa região do Texas, que já foi do México, que entrou numa guerra de independência, virou país, mas depois perdeu para os Estados Unidos, passa a fazer parte dos Estados Unidos. Em 1846, essa região é cedida aos Estados Unidos também. E o México entrou em guerra com os Estados Unidos, contra os Estados Unidos, para ganhar o Texas de volta. Entretanto, o México perdeu a guerra. E ele perdeu todo esse território aqui e teve que pagar uma indenização aos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos compraram território, ganharam território e também tiveram territórios por meio de guerra. Qual a importância disso? É importante para entendermos como que o país surge, como podemos ver aqui nesta imagem. Essa representação da cor azul é os Estados Unidos. Vamos observar na imagem como que ele cresce. Vamos observar que as outras cores representam tanto o Reino Unido, que é essa cor mais dentro da cor amarela, como também essa cor um pouco mais escura, amarronzada, era a Espanha. Como podemos perceber, surge dessa parte do litoral, que é a região das 13 colônias, e depois vai se expandindo para outras regiões do continente, inclusive para regiões mais distantes, como a região oeste. É por isso que falamos de marcha para o oeste. Marchar é o quê? Andar, ir de um lugar para o outro. Eles saem do leste e vão para o oeste, ocupando espaços que eram de outras potências e de países vizinhos. Dentro disso, a gente chega numa explicação muito interessante, que é justamente o ato de propriedade rural e o destino manifesto. Foram duas ideias e leis que influenciaram o país. Qual era a ideia do destino manifesto? Vamos ver daqui a pouco. E por que essa lei do ato de propriedade foi muito importante? O que o ato de propriedade significava? Significava incentivos à chegada de imigrantes europeus aos Estados Unidos, principalmente os irlandeses e os ingleses, pois concedia, dava terra para as pessoas, dava terras, mas você tinha que cultivá-las por no mínimo 5 anos. Isso atraiu milhões de pessoas que, ao produzirem e movimentarem a economia, foram importantes para o desenvolvimento do país. São pessoas que fugiam da fome, das guerras, de perseguições e da pobreza na Europa, ganhavam esses terrenos e tinham que produzir para desenvolver e para vender aquilo que produziam. Dentro disso, chegamos na ideia do Destino Manifesto, que foi um conjunto de ideias que apresentavam os Estados Unidos como uma nação escolhida por Deus para desenvolver uma nova cultura no continente, que seria caracterizada pela vida religiosa dos puritanos brancos que fugiam da Europa.
Essas ideias estavam caracterizadas pelo racismo, pois somente o homem branco seria capaz de desenvolver a economia do país. Hoje sabemos que isso é um engano. Vamos analisar esta imagem. Justamente esta aqui no centro representa a civilização. Se você for observar, ela está representada em trajes brancos, representando a luz, e leva o livro escolar aqui, representando o conhecimento. Além disso, em suas mãos, ela leva o fio do telégrafo, que representa a comunicação. Bem aqui de baixo, nós temos o trem, que representa os transportes. Bem aqui no fundo, temos as cidades, que representam essa nova civilização. Na parte inferior, vemos os colonos, que foram muito influenciados pela lei de terras. E vemos também a criação de gado e a luta dos povos indígenas, que estão representados numa parte escura, como se os povos indígenas fossem atrasados. Então, tudo isso aqui tem ideia de racismo, como se os brancos estivessem trazendo a salvação para aquele lugar atrasado. Entretanto, tanto o ato de propriedade quanto o Destino Manifesto foram muito importantes para a expansão territorial dos Estados Unidos e possibilitaram a ocupação do extenso território. Ou seja, é preconceituoso? Terrível, mas possibilitou a expansão do país. Claro que nada justifica o que eles fizeram. Certo? Agradeço a todo mundo pela participação, pela paciência. Façam a atividade do formulário. Semana que vem a gente volta de novo com o conteúdo e explicação da atividade. Certo? Agradeço a todo mundo pela participação. Até semana que vem.